perguntem o que são características, o que é característica, o que é ser, né, agraciada. Fora do contexto bíblico, quando se fala de ser agraciado, de características ao que se refere. Eu tenho rápidas definições aqui do que é característica, né? Característica é um elemento que ajuda na construção de uma ideia, de um conceito ou da noção de alguém, noção de alguma coisa. Na verdade, característica é um conjunto de qualidade, não é? De efeitos e expressões de uma pessoa. É aquilo que possuímos, são as nossas qualidades, são as nossas virtudes. Essas são características. Logo, características apontam para si, apontam para mim. Ninguém está isento. Todos nós temos características, umas conhecidas, outras desconhecidas, umas que já vieram de cima, outras que ainda são meio que abafadas. E rapidamente trazendo aqui o que é ser agraciada, é alcançar graça, é receber indulto, é receber favor. E isso vem da parte do nosso Criador. Yes. Ser agraciada é ser também o motivo de graça, de favor, por onde quer que passemos, por onde quer que formos. Por isso é que às vezes, aonde uns caíram, outros passaram, viveram a situação, mas venceram. Por quê? Porque uns percebem que são agraciados, outros estão meio que distraídos, uns bebem da graça, envolvem-se com a graça, relacionam-se com a graça e elas vivem as verdadeiras características da graça. Elas são, eu costumo dizer que eu sou alvo da graça de Deus, eu sou um alvo da graça de Deus. Então, eu para falar à luz das escrituras, né? Porque é delas que nós somos feitos e o nosso dia a dia, por mais que percebido ou não, é bíblico. Então, eu trouxe aqui uma mulher, né, que as pessoas, quando falam dela, apontam mais pelo erro, apontam mais pelo que a Bíblia lhe descreve ter sido, mas eu vejo ela uma mulher mais do que agraciada. Yes. Eu quero falar da mulher samaritana. Yes. É uma mulher que teve o encontro dos encontros com a graça. Ela viveu um verdadeiro estado de graça. Uma mulher que viu-se com a graça, tal como muitas vezes nós nos deparamos com atos da graça, com ações da graça, e quando nós estamos ligadas à graça, nós percebemos, mas quando nós estamos afastadas da graça, há situações, há características da graça que nos passam por despercebido. E essa história é tão linda que ela desconheceu a graça no início, mas depois ela abraçou a graça, ela envolveu-se com a graça, ela apaixonou-se, ela obedeceu à graça. Então eu acho que é assim mais do que certo a mulher escolhida para eu trazer aqui nessa noite. E veja que, mulher de Deus, a sociedade lá fora, eles lidam conosco visando ou apontando os nossos erros, apontando os nossos defeitos, condutas, falhas. Mas é exatamente ceder isso que nos bloqueia literalmente da visão real de quem somos. Yes. Da visão real do que podemos, da visão real das verdadeiras características de ser uma mulher agraciada e do privilégio de sermos produto dessa graça. Porque essa graça é ilimitada e a forma como as pessoas nos tendem a rotular é limitadora. Mas sendo agraciadas, nós não somos limitadas. Yes. Mas, mesmo assim, a graça, o favor imerecido, ele lida com o homem a partir do seu verdadeiro estado. Come on.
Ele dá com o homem, qualquer que seja o estado desse homem, qualquer que seja a circunstância desse homem. Eu, quando falo homem e mulheres, por favor, eu estou a generalizar. Homem, estou a falar de mulher, por favor, entendam. Para que os homens que estão aqui presentes não se sintam excluídos. Então, a graça lida com o homem dentro do seu verdadeiro estado. Por isso é que a palavra vai nos dizer: vinde como estás. Yes. Jesus encontrou-se com essa mulher no poço, no verdadeiro estado dela. Pelo contrário, como a sociedade nos tende a levar, nos quer passar, quando às vezes cometemos um pequeno erro, as pessoas querem logo nos conduzir por aquilo que fizemos, querem nos tratar por aquilo que fizemos. E dizem, eu acho que muitas aqui já ouviram, nem parece ser da igreja. Yes. E eu, então, às vezes que eu já ouvi, olha, não te esqueças que tu és pastora, come on, pastora é homem, pastora tem carne, pastora sente. Pronto, voltando ao nosso assunto. Então, eu trago aqui 3 características da mulher agraciada, olhando para essa grande mulher, que Jesus achou-a, a graça achou-a no seu real estado, mas não se limitou de alcançar essa mulher. Amor. E a nossa primeira característica, a característica da mulher agraciada, é viver o encontro dos encontros. Amor. Porque a mulher, ela distingue quem é, ela percebe quem é a partir do real encontro com Jesus. Ninguém por si só sabe quem é se não se encontrar com o Criador. Porque, na verdade, ao contrário do que as pessoas não sabem, nós não respondemos por nós mesmas. Porque o propósito, o viver nessa terra não é sobre nós, é sobre Ele, que é o nosso Criador. Então, uma das características da mulher agraciada é viver o encontro dos encontros. E a palavra aqui, no livro de João, que é onde conta a história de transformação dessa mulher, está no livro de João 4. Eu vou ler 7, eu vou pular versos para não ficarmos aqui muito tempo a ler versos. Então é João 4, o verso 7, que vai até o 10, e diz assim a palavra do Senhor. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus. Rapidamente, para perceberem, Jesus estava de passagem, parou num certo poço em Samaria, e foi a partir dessa história em que nós começamos a ler. Essa mulher vivia em Samaria e ela foi ao poço tirar água e deparou-se com Jesus. E atenção, não foi obra do acaso, porque em Cristo nada é por acaso. Era propositado o Jesus ter chegado ali naquela hora para encontrar aquela mulher. E na próxima característica eu vou lhe lembrar por que Jesus estava ali exatamente naquela hora e por que não era obra do acaso. Então Jesus veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana, como é que tu, sendo um judeu, pedes-me de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem o que lhe diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Pulando rapidamente para o verso 14, mas Jesus falando para a mulher, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uau! Palavra do Senhor. E é isso que vemos na graça. A graça, como eu já disse aqui no início, a graça é uma pessoa. E você nós a descobrimos a partir do relacionamento com Ele. Tudo que é te desconhecido vai te passar assim. Não tem como tirar
proveito do que te é desconhecido. Se vocês perceberam na leitura, a mulher não sabia de quem estava adiante, porque não lhe era conhecido. Até o momento em que ela, depois que Jesus lhe diz que de quem dela beber nunca mais terá sede, ela começou a perceber que não estava diante de um homem qualquer. Não foi abordada por um homem qualquer. Jesus é a graça. A mulher agraciada é a mulher que aceita ele como Senhor. O aceita como Senhor. E o verso 14, como vimos aqui, Jesus disse que mas aquele que beber da água que eu lhe dê nunca terá sede. Em outras palavras, jamais voltará ao seu velho estado, jamais voltará à sua velha criatura, jamais voltará a ser a velha Irina, a velha mulher que estava ali antes de ter o encontro dos encontros. Ou seja, ninguém permanece o mesmo depois que se encontra com Jesus. Ninguém permanece o mesmo depois que bebe de Jesus, porque aquela mulher bebeu de Jesus. E pelo contrário do que nos parece, apesar do encontro ter sido num poço, Jesus não estava a se referir da água física. Quando ele disse que quem beber dessa água jamais voltará a ter sede, Jesus não se referia da água que estava dentro do poço, mas dos rios de águas vivas que fluíam dentro dele e que ia transbordar para aquela mulher. Não era água física, não era água, era o que ele ia trazer para ela, o que dele ia sair. Amém? Amém. Não sei. Amém. Amém. Isso é uma live, estamos aqui a falar do nosso Criador, glória a Deus. E eu disse que ninguém permanece o mesmo depois de beber de Jesus. No verso 14, Jesus se refere ao conhecimento e não à água física. E quem conhece Ele, quem o aceita, Ele como Senhor, jamais voltará a ter as sedes do passado, jamais voltará a ter as sedes lá das dores, as lágrimas do passado, porque ao contrário do que as pessoas pensam, que lá fora nos passam, que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, as aflições batem em retirada. Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A partir do momento que aceitamos a Jesus, nós sabemos lidar com bom ânimo. Não estamos isentos das aflições, porém ganhamos maturidade para saber responder com um bom ânimo. Ele se referia ao conhecimento, ao sentido da vida, ao porquê que existo, ao porquê que existimos. Jesus, aquele encontro dos encontros, ele na verdade queria trazer para aquela mulher o real motivo dela estar viva. Por que ela existia? Por que ela estava em Samaria? Por que daquele encontro? Que aquilo dia dela, era a hora dela, era o momento dela. Uau! Ninguém há que, ao encontrar-se com ele, torna-se o mesmo e nem mesmo vive o mesmo. Nenhum homem ou mulher nas Escrituras que tiveram o encontro dos encontros com a graça, o encontro dos encontros com o Mestre Jesus, permaneceu a mesma pessoa ou viveu o mesmo, o seu velho homem. De forma alguma. Temos vários exemplos nas Escrituras incontáveis. E nós vemos claramente que não se tratava de um encontro qualquer. Por mais que no início pareceu ser casual para mim, para a mulher, tratava-se de uma verdadeira transformação para ela. Aquilo era o início do seu novo. Ser agraciada é experimentar a verdadeira transformação. Ser agraciada é viver do novo que só Cristo pode nos dar. É impossível uma mulher agraciada que percebeu por que ela é agraciada, que percebeu a força da graça, que teve o encontro com a força da graça, permanecer no velho homem, permanecer nas velhas vestes, responder do mesmo jeito às circunstâncias, responder do mesmo jeito às aflições, abrir mão do barco, sair de casa, abandonar o seu lar, desfazer-se das suas sementes e deixar para que outra pessoa venha colher. Yes. Aleluia.
Essa é a graça. É isso que é ser agraciada. É experimentar a verdadeira transformação e sair do velho estado. E rapidamente aqui a segunda, porque me foi perguntada quais são as características. Eu disse que eu trouxe 3 características. Eu acabei de partilhar a primeira, que é a mulher agraciada, ela vive o encontro dos encontros. Porque ser agraciada, temos que perceber que a graça começa por uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. E nós trouxemos aqui a mulher samaritana, porque a mulher samaritana viveu o encontro dos encontros com a graça. Então, a segunda característica da mulher agraciada é que a mulher agraciada, ela é improvável aos olhos humanos. Come on. Toda mulher agraciada, todo homem agraciado, todo ser que respira, que vive o encontro com a graça, ele é certamente improvável aos olhos humanos. E nós vemos aqui, no mesmo verso de João 4, eu vou recuar um bocadinho para o 6. A Bíblia vai dizer, ora, e já vamos falar sobre o que eu disse no início, por que da hora? Porque nada na Bíblia é isolado. Tudo, até o que me parece mais ínfimo, mais pequeno, tem algo por detrás. Eu falei sobre o aspecto da Bíblia ter mencionado o horário. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim, junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Tem significado a hora sexta, eu vou trazer. Era cerca da hora sexta, verso 7. Então veio, como já lemos, uma mulher de Samaria que tirou água e disse, isso já lemos. Vamos rapidamente para o 16, que começa o coração dessa segunda característica. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tu disseste bem, eu não tenho marido. Porque tu tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Uau! Jesus é espetacular. É tão impressionante isso. É impressionante como Jesus chama improváveis, rejeitados, desprezados para missões que os santos, os perfeitos, julgam ser merecedores. É incrível que essa mulher, ela tinha uma má reputação em sua cidade. Estavam na região de Samaria, mais propriamente em Sicar. Essa mulher tinha uma má reputação. Ela teve 5 maridos e a Bíblia nos afirma que o 6º marido também não é dela. Ou seja, ela menciona a Bíblia que o 6º marido também não é dela. A Bíblia quer nos relatar que o 1º, o 2º, o 3º, o 4º e o 5º também não eram maridos dela. Também não eram marido dela. Ela teve 6 maridos que não pertenciam a ela. E a título de extensão da graça, a título da força da graça, a Bíblia menciona o horário em que ela ia pegar a água. É aí que eu quis dizer lá atrás, que era a hora sexta. A hora sexta é o meio-dia, que é 12 horas. E todos nós aqui presentes sabemos que o meio-dia é o horário mais quente, aonde o sol mais ardente se põe. Yes. O que quer dizer, pastora? Geralmente, as pessoas naquela altura, naquela época, elas pegavam água no poço pela manhã e no final da tarde. Nunca nesse horário, porque era um horário de sol ardente. Mas ela ia às 12 horas, porque era para ela um horário de sacrifício. Por quê?
que era um horário de sacrifício? Porque era um horário de menor movimento. Come on. O que quer dizer? Aquele caminho representava para ela, aquele caminho, aquele percurso, representava para ela um caminho de vergonha, um percurso de vergonha. Ela escolheu a hora de menor movimento, porque os olhares de rejeição, os olhares de julgamento, os falatórios eram sobre ela. Estavam por cima dela, porque era uma altura onde as pessoas julgavam-se por tudo e por nada. Yes. E toda mulher que tivesse em pecado, toda mulher e homem que tivesse em adultério, era apedrejado. Então, era um percurso de vergonha para ela. Ela não podia ir ao poço no horário comum. Primeiro é que as pessoas não iam aceitar se misturar a ela, porque ela estava literalmente debaixo do pecado. Então ela escolheu as 12 horas, que era um horário de sol ardente, onde tinha menos movimento e ela pudesse pegar a água sem viver o preconceito do olhar das pessoas, o julgamento das pessoas. Eu espero que alguém tenha percebido, porque a sua conduta era conhecida naquela cidade. Mas o mais emocionante e apaixonante nisso é que neste mesmo horário de vergonha, foi nesse mesmo horário de vergonha que ela teve o encontro dos encontros. Come on. Então, Yes. por isso é que eu disse que em Cristo nada é por acaso. Jesus não foi aquele poço por acaso. Jesus não chegou naquele horário por acaso, porque Jesus tinha na sua agenda o horário marcado com aquela mulher. Ele sabia que a hora 12 é a hora dela. Come on. Por isso é que Jesus estava ali naquele horário, que era o horário dela, porque era propositado para alcançar aquela mulher. Foi no seu horário de vergonha que a graça lhe alcançou. Foi no seu horário de vergonha que a graça mudou a sua vida. Uma mulher agraciada é improvável aos olhos humanos. Uma mulher debaixo da graça, ela é improvável aos olhos humanos. Mas sabemos que Deus escolhe as coisas loucas, tal como a palavra nos afirma. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Yes. Porque devem estar a se perguntar, mas com tanta gente naquela cidade, Jesus não viu mais ninguém? Logo ela, né? Confunda as coisas loucas pelas sábias. Yes. E o verso 15, ela disse, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Senhor, e eu parafraseando, Senhor, dá-me desta água para que eu não trilhe mais esse caminho de vergonha. Senhor, dá-me dessa água para que eu não morra, para que eu morra, deixe que morra, para que morra o meu velho eu. A velha mulher que tu muito bem disseste que por 6 maridos teve, que nenhum é dela. Eu quero beber dessa água para que eu não tenha mais sede do meu passado. Eu quero beber dessa água para que eu não tenha mais sede do meu velho homem. Oh. Come on. Come. Jesus é especialista em recomeços. Yes. Ou mulher agraciada que está aí do outro lado, não abra mão. Não desista. Não é sobre desistir, não é sobre abrir mão, não é sobre dar caso perdido. Porque o agraciador, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é especialista em recomeços. Come on. A mulher agraciada é aquela que abraça a graça e percebe que, ao contrário do que as pessoas lá fora nos apresentam, Jesus é especialista em pegar as coisas quebradas e restaurá-las. E fazer delas algo ainda maior. Mulher agraciada não volta ao velho estado. Não. Jesus não faz nada pela metade. A mulher agraciada vai para um estado ainda maior. A graça é ilimitada. O favor divino é ilimitado. Jesus, ele faz das coisas quebradas
Ele restaura as coisas quebradas e faz delas ainda maiores. Yes. Queridas, sai, queridos, sai do outro lado. Como justificar um homem que mata, ainda assim é promovido a libertador? Moisés. Yes. Como Oh, falar de um homem que adultera, ainda assim é promovido homem segundo ao meu coração? Homem segundo ao coração de Deus, Davi. Como falar de um homem que perseguiu a igreja, tentou abortar o propósito dos apóstolos e ainda assim foi levantado como o apóstolo dos apóstolos? yes. Por isso é que eu reafirmo. Ele conserta as coisas quebradas e as leva para um nível ainda maior. É sempre além. A graça nos tira de onde estamos, a graça nos tira do estado em que nos encontramos, mas nos transporta para o estado em que devemos estar, para o estado em que precisamos estar. Come on. Aleluia. Amém. E a nossa última graça, a característica da mulher Amém. agraciada, eu disse que eram três, é que a mulher agraciada é testemunha de Cristo. Come on. A mulher agraciada é testemunha de Cristo. Porque todo testemunho reproduz testemunho. Todo testemunho reproduz testemunho. A maior prova disso é que essa história em que nós estamos aqui a partilhar nesta noite aconteceu há milésimos de anos atrás e, no entanto, hoje é uma inspiração para nós, é um testemunho para nós. Então, todo testemunho reproduz testemunho. A mulher agraciada é testemunha de Cristo. É testemunha de Jesus Cristo. Porque ao provarmos dele, nós queremos levar para as demais pessoas. Sermos abortadas por ele, ao sermos limadas, lapidadas, transformadas, reconstruídas, curadas por ele, nós queremos alcançar outras pessoas. Nós automaticamente nos tornamos um testemunho para outras pessoas. É algo sobrenatural, borbulha dentro de nós. Automaticamente nós queremos tirar para fora, porque nós reconhecemos que é belo, é lindo, é maravilhoso, mas foi o Senhor quem fez. Essa ferida lá fora, lá atrás, me matava a matar, me parecia que não havia esperança. Eu olhava por todos os lados, eu não encontrava resposta, não havia saída, parecia que era um beco sem saída, até que a graça me alcançou. Até que a graça me achou. Eu não posso me calar quando eu sei que a fulana está a passar por onde eu passei e venci. Não, eu não posso ficar calada, porque eu não venci por obra do acaso, eu venci para ser um testemunho na vida de alguém. Por isso é que toda mulher agraciada é um testemunho de Jesus Cristo. E João, o mesmo livro, no verso 28 a 30, rapidamente vou ler. A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: Vinde e vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é o de Cristo? Então, eles saíram da cidade e foram até ele. Ela viveu a experiência. Ela foi afetada e ela sentiu que devia afetar outras pessoas. Ela foi curada e ela percebeu que naquela cidade, apesar de ela apontarem os dedos, apesar de recriminarem, ela sabia que havia também pessoas ali feridas. Ela sabia que haviam também pessoas ali doentes. Ela disse: não, eu não posso me calar depois de ter esse encontro dos encontros. Eu não posso me calar depois de ser improvável como eu sou, mesmo assim ser agraciada por esse Deus, por esse Jesus, por esse Salvador, e deixar que aquelas outras pessoas morram no seu estado.
Deixa que eu vá resgatar, deixa que eu vá testemunhar o que eu vivi. Ela tornou-se uma testemunha de Jesus Cristo. Uau, mulheres! Uau. A mulher agraciada, ela não carrega consigo o passado. A mulher agraciada, ela carrega consigo testemunhos. Yes. Ela não carrega consigo o passado, ela carrega consigo testemunho. Por isso é que toda mulher agraciada que vive o encontro dos encontros nunca é a mesma pessoa. Porque ela passa a não carregar passado e começa a carregar testemunhos. Este faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. O que nos remete que Jesus, ele separa pessoas comuns para fazerem coisas incomuns. Yes. Nós somos o nosso próprio limite. Nós é que nos limitamos. Você é agraciada, você foi alcançada. Calma, não para. Não se limite. Para de se comparar. Se comparar é se colocar numa caixa. Come on. Toda agraciada transporta algo com ela. Esse algo tem que vir ao de cima. Esse algo precisa ser expressado, precisa ser tirado para fora. Ninguém é que vive ao encontro dos encontros e permanece vazia. Come on. Yes. Ele faz das pessoas comuns, ele leva as pessoas comuns a fazerem coisas incomuns. Uma mulher que vimos claramente aqui à luz das escrituras, uma mulher que noutra hora era desprezada, era mal falada, era rejeitada, buscava água na hora mais quente, em prol de não encarar as pessoas, tudo para não ser condenada, tudo para não ser cuspida, para não ser julgada. Em um só dia, acabamos de ler aqui, claro, em um só dia ela ganhou uma cidade. Como é que uma mulher desprezada lhe foi dada ouvidos? Como é que uma mulher que era vista como adúltera, como teve 5 maridos que não são dela, foi dada ouvidos? O encontro dos encontros com a graça torna até o som da tua voz não o mesmo. Come on. O encontro dos encontros com a graça traz doçura ao som da tua voz. Não há quem te ouça e não sente o bálsamo. Não há quem venha atrás de ti sabendo que você viveu e venceu e ela não sai restaurada. Essa mulher foi falar para a multidão que lhe julgava e a multidão lhe ouviu sem sequer questionar. A Bíblia diz que eles foram até ele. Tudo o que nós precisamos é dizer sim, Senhor, eis-me aqui. Porque o verdadeiro estado da graça nos apresenta quem somos, o que nós temos para fazer, qual o nosso propósito de vida. Essa mulher não sabia que a sua voz podia ser ouvida. Depois do encontro dos encontros, uma força sobrenatural veio sobre ela. E quando ela deu por ela, ela já era uma mensageira de Cristo. Era um instrumento. Testemunha de Cristo. Vê como é que os rótulos roubam de nós. Come on. Yes. Vê como é que os rótulos nos paralisam. A sociedade, elas querem nos classificar pelo passado, pelo erro cometido. Quando por detrás desse erro, se bem recebido, há um testemunho. Por favor, anota aí. É por conta de nos calarmos e nos limitarmos que o cemitério é o lugar mais rico da face da terra. Come on. Yes. Pastora, como? Por conta dos inúmeros tesouros, os inúmeros testemunhos, os inúmeros propósitos, os verdadeiros
verdadeiros tesouros que lá estão enterrados. Mulheres que por conta de rótulos se calaram e morreram cheias. Homens por preconceito se reteram e morreu com um dom latente dentro dele. Tesouro Come é dinheiro, tesouro é propósito. on. Yeah. Tesouro não é dinheiro, tesouro é um propósito de vida. O cemitério torna-se o lugar mais rico porque há lá enterrado inúmeros propósitos, inúmeros tesouros, coisas latentes em homens que se deixaram rotular, coisas latentes em mulheres que se deixaram calar, silenciar por Come conta on. da verdade. Come A on. mulher africana esqueceu que a sociedade lhe apontava como adúltera e falou: venham ver, não será ele Cristo? E a mulher que era condenada, a mulher que tinha que sair à hora 12, a hora mais ardente do dia para ir buscar água, tudo para não ser vista, para não ser recriminada, foi ouvida. Toda mulher que tem o encontro dos encontros com a graça torna-se não a mesma. Até a sua voz torna-se não a mesma. Aonde era rejeitada é ouvida. Come on. Para eu fechar, eu quero deixar aqui um conselho. Se você puder, registre, anote. Toda mulher agraciada, a mulher agraciada, ela posiciona-se. Como eu disse, quando nós temos o encontro dos encontros com a graça, nós não somos as mesmas. Logo, a mulher agraciada posiciona-se, não se deixa rotular. A graça faz-lhe perceber que aquilo que ela não é, ele é. Portanto, não tema, avance, não se cale, testemunhe, conheça, seja notória Come on. o que te foi proposto aqui na terra para viver. Yes. Seja aquilo que o Senhor te propôs ser. Espero ter trazido com clareza as características da mulher agraciada. Grandes pérolas que recebemos nesta noite, pastora. Grandes pérolas. Deus seja louvado em nome de Jesus. Quem foi abençoado, escreva no chat. Eu fui abençoada. Realmente Deus falou com todos nós, com todos, de uma forma grandiosa. Não se cale, não pare. Não pare, não fique estagnado. Estagnação não é a nossa porção. Não, não é. Continue. Não deixa que o rótulo, como a pastora aqui nos disse, te inibe. Não. Tu és mais do que o rótulo que te deram. Tu és. Amém. Deus seja louvado. Pastora Irina, muito obrigada pela sua presença e por ter aceito o nosso convite, mesmo não nos conhecendo, mas foi a questão de um dia pessoalmente nos conhecermos e assim bebermos mais dessa água. Amém. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém. Quem não segue a pastora Irina, vamos seguir, porque ela tem sido uma mulher inspiradora para a nossa geração. Amém. Deus seja louvado em nome de Jesus. Pastora Irina, queira nos abençoar com uma oração para assim darmos para encerrar essa live em nome de Jesus. Amém. Oremos, mulheres que estão aí do outro lado. Pai, nós queremos louvar e exaltar o teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, porque todo aquele que se reúne em teu nome, tu lá estarás. Na reunião de 1, 12 ou mais, tu te fazes presente. E nós cremos claramente que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Senhor, a minha oração é que cada palavra aqui depositada, cada mensagem que o Senhor colocou no meu coração para partilhar com cada mulher, cada homem que está aí do outro lado, Senhor, não fique pelo ouvir, mas que verdadeiramente essa mulher, essa pessoa que está aí do outro lado, absolva e coloque em prática. Que ela saia da caixa de rótulos, saia da caixa da comparação, saia da caixa de ver-se como a impossibilitada, como
posso, como eu não consigo, e tire para fora aquilo que o Senhor depositou. Ela percebe que estar debaixo da tua graça é de dar de forma ilimitada, porque tal como o Senhor é, assim somos nós. Eu oro para que essa mensagem venha brotar a corações, que ela venha florescer a corações e que mulheres aqui presentes, pessoas aqui presentes se posicionem como verdadeiramente agraciados, como aqueles que aceitaram o Senhor como Salvador.